Uma frase muito famosa do livro O Pequeno Príncipe diz assim: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. E no episódio de hoje eu quero refletir com você sobre tudo aquilo que escapa dos nossos olhos, pelo fato de não enxergarmos com o nosso coração. Quanto você tem perdido por estar vivendo no piloto automático? Quantos momentos bons você tem desperdiçado por causa da falta de atenção nos detalhes, naquelas pequenas coisas que tornam a vida especial? Eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. Use esses próximos minutos para aprender algo novo, para absorver algo que vai acrescentar em sua vida cotidiana e vai te ajudar a melhorar sua saúde mental e o seu autoconhecimento. Se inscreva no canal, pois nós estamos quase chegando à marca de 100 mil inscritos. Venha fazer parte dessa comunidade de pessoas que está em busca do crescimento diário. O que é essencial em sua vida? Talvez, ao ouvir esta pergunta, a primeira resposta que venha à sua mente seja a minha família, ou meus filhos, até mesmo meus avós, ou meus amigos. Quem sabe, ao pensar no que é essencial em sua vida, você tenha pensado que coisas como o seu emprego ou a sua saúde são essenciais à sua vida, e de fato são mesmo. Mas o que a frase que eu citei no início dessa reflexão nos leva a pensar é que existe algo essencial por trás de tudo e todos que consideramos como essenciais. Sua família é essencial, pois quando você pensa em lar ou quando você pensa em abrigo e proteção, eles são os primeiros a virem à sua mente. Até mesmo ao pensar em coisas menos profundas, como almoço de domingo, comemorações de fim de ano, as pessoas da sua casa são sempre as primeiras que vêm à sua mente. Seus filhos são essenciais, pois ao pensar neles, você reflete sobre amor incondicional, sobre propósito de vida, sobre a responsabilidade que você tem, mas também reflete sobre coisas mais singelas e cotidianas, como o fato de que cada um dos seus filhos simplesmente odeia algum tipo de legume, ou se lembra de como cada um reagiu em seu primeiro dia de aula. Seus avós são essenciais, pois ao lembrar deles você pensa sobre legado geracional, sobre raízes e sobre como eles carregam nos olhos um brilho de viver misturado com um cansaço latente, cansaço esse que só sente aquele que já viu muitos partirem, que já viu muitos nascerem e que já presenciou mais altos e mais baixos do que se possa contar. Mas você também pensa em coisas menos sentimentais quando pensa em seus avós. Por exemplo, quando se lembra do volume alto em que eles assistem ou assistiam à televisão, ou talvez reflita sobre o fato de que você provavelmente aprendeu a tomar café por causa deles. Você percebe que seus amigos são essenciais, pois quando você pensa sobre eles, é como se você se lembrasse de que não está sozinho neste mundo e sente que ganhou irmãos que não são de sangue. Mas lembrar de suas amizades também faz você pensar sobre os momentos de alegria que vocês têm juntos e das boas risadas que vocês dão por causa de diversas piadas internas que só vocês entendem. Você percebe que esta frase, o essencial é invisível aos olhos, de fato traz um significado muito maior? Pois de fato, se olharmos bem, conseguimos listar tudo aquilo que é essencial em nossa vida. Mas não sabemos, muitas vezes, dizer o porquê dessas coisas ou pessoas serem essenciais. Isso acontece pelo fato de não enxergarmos as coisas com o nosso coração,
pois somente com ele é que nós somos capazes de perceber tudo aquilo que está abaixo da superfície, tudo aquilo que as demais pessoas parecem ignorar, seja por falta de conhecimento ou seja porque estão tomadas pela correria do dia a dia. Sabemos o quão importante essas pessoas são em nossa vida, mas isso não é o suficiente para a nossa mente. Tanto que volta e meia, mesmo com tantas coisas boas ao nosso redor, nos sentimos tristes e solitários. Você precisa tirar um tempo, se desligar um pouco de tudo, entrar para dentro da sua mente. Não para ficar pensando naquilo que você precisa fazer no dia de amanhã, e nem para ficar pensando nas tarefas que você deixou inacabadas, mas sim para refletir sobre sua vida, sobre as pessoas que te cercam e sobre como você afeta a vida delas e, claro, como elas afetam a sua vida também. Quando fazemos isso diariamente, sempre que temos uma oportunidade, começamos a nos tornar pessoas mais conectadas com a vida, com as pessoas e com nós mesmos. Em outras palavras, começamos a abrir os olhos do nosso coração. E desse jeito, finalmente podemos entender o que esse trecho do Pequeno Príncipe significa, quando diz: só se vê bem com o coração. No mundo em que vivemos, o que importa são números. O que importa é quanto você tem na carteira, é quanto você tem na conta. O que importa é a sua idade, pois dependendo dela vão te dizer que você ainda está jovem demais para alcançar certos sonhos, ou talvez você está velho demais para algumas coisas. As pessoas só querem saber em qual período do seu curso você está, em qual horário você bate ponto lá no seu trabalho. A realidade é que nós também estamos apenas preocupados com números. E por isso estamos tão insensíveis e cegos para aquilo que se esconde por trás de tudo e todos que nos cercam. Para enxergar com o coração, viva com a consciência de que tudo é muito mais do que aquilo que podemos ver. E isso se aplica principalmente às pessoas. Cada pessoa que você encontra carrega consigo lutas, dores, alegrias, vitórias, arrependimentos, solidão, felicidade e satisfação. Todos que passam por nossa vida estão enfrentando uma batalha interna, da qual talvez nós nunca venhamos a ter consciência. Porém, mesmo não sentindo exatamente o que o outro sente, nós podemos oferecer um olhar amigo. Aquele olhar que nós buscamos quando estamos nos sentindo sozinhos em meio a uma multidão. O olhar compreensivo de um rosto conhecido pode mudar o nosso dia e até mesmo a nossa vida. Aquele olhar companheiro do tipo que só tem aqueles que enxergam com o coração. Que eu e você possamos ser essas pessoas, que ao invés de contar os problemas, contam as soluções. Que ao invés de colocar todos para baixo, levantam as pessoas e as ajudam a caminhar novamente. Que possamos enxergar o essencial em cada um e que a nossa sensibilidade e a nossa compreensão sobre os outros aumente cada dia mais. Por que tudo me abala? Um dos sentimentos mais difíceis de lidarmos é o da ira, pois geralmente ele surge nos piores momentos e quando estamos com as pessoas que mais amamos. E aí acabamos descontando algo totalmente nosso em pessoas que não têm nada a ver com aquele sentimento. Por que será que tudo nos abala? Por que será que até as mínimas situações do nosso dia a dia nos viram de ponta cabeça tão depressa? Por que algumas pessoas nos atingem tanto e nos deixam tão abalados? Muitas vezes
imaginamos que nos irritamos depressa por sermos muito desequilibrados, por não termos nossos pés totalmente firmados no chão. Mas no caso da irritação, talvez ser assim não seja um problema, e sim ser alguém firme é que é um problema. Veja bem, eu não quero dizer que se você é uma pessoa desequilibrada, você deva se agarrar nisso e viver assim. Não. Mas uma pessoa que se considera firme, que se considera sob controle total de si, automaticamente se considera estar sob o controle de tudo à sua volta. Imagine uma neve caindo em 2 galhos de 2 árvores diferentes. A primeira árvore é a firme cerejeira e a segunda é a mole e flexível bananeira. Ao sentir o peso da neve em seu galho, a cerejeira se parte, pois é firme demais e não consegue se adaptar. Agora, a bananeira, por ser mais flexível, ou como outros diriam, por ser mais mole, consegue sentir o peso da neve sobre si, se dobrar, até que a neve caia no chão, e aí ela vai voltando os seus galhos para o lugar. Eu usei essa metáfora para exemplificar a ideia que estou explorando aqui, de que quanto mais firme em suas próprias ideias você estiver, quanto mais certezas sobre tudo e todos você tiver, menos irritado você será. Quando, na verdade, o que você precisa exercitar é a capacidade de ser flexível, de se desdobrar e de se adaptar às situações. Até mesmo uma construção, se for feita de forma completamente rígida, se torna uma construção perigosa, fácil de cair. Você pode ter princípios, pode ter certeza de quem você é, pode ter seus focos e metas, mas tudo isso só diz respeito a você. Não existe a possibilidade de projetarmos as nossas certezas e a nossa visão de mundo nas pessoas e nas coisas e esperar que tudo ocorra de acordo com aquilo que queremos. Essa irritação que acontece é porque você já tem tudo programado na sua mente. Cada situação, cada diálogo, cada momento, tudo já está criado na sua cabeça. E aí, quando as coisas acontecem do jeito que elas acontecem e não do jeito que você acha que elas deveriam acontecer, vem a irritação, vem a raiva e a impulsividade. Você não vai poder controlar o mundo ao seu redor, mas você pode controlar a sua reação às coisas que acontecem com você. Trabalhe na sua mente a ideia de que as coisas, as pessoas e as situações estão em constante mudança o tempo todo. E ter apenas isso como certeza, a mudança constante, e ao invés de encarar essas mudanças como algo pessoal, como se tudo e todos mudassem o tempo inteiro só para te provocar, comece a enxergar isso como algo natural. Não podemos contar com a ideia de que ninguém vai pisar na bola com a gente, de que algum objeto não vai estragar bem na hora que precisarmos dele, ou com a ideia de que cada momento será exatamente como planejamos na nossa cabeça. Saia da sua mente um pouco, respire, enxergue o que está diante de você, lide com a possibilidade de ter que mudar de ideia. Considere mudar de planos, mudar de opinião. Enfim, lide com a ideia de ter que se adaptar às coisas. Pois quanto mais cedo aprendermos isso, melhor a nossa vida vai se tornar. E mais em paz a nossa mente ficará. Paciência.
A habilidade mais útil nos dias de hoje, infelizmente, também é a habilidade mais difícil de se ter. Temos muita vontade de sermos pessoas mais calmas, que pensam duas vezes antes de responder e que conseguem raciocinar bem em um momento de estresse. Porém, toda vez que tentamos, nós falhamos miseravelmente e nos sentimos frustrados e ainda mais estressados. A primeira coisa que eu gostaria de dizer a respeito da falta de paciência, ou seja, do estresse que sentimos, é que ao invés de julgarmos esse sentimento e tentar evitar pensar nele ao máximo, nós precisamos começar a observar melhor essa irritação que sentimos. Precisamos analisá-la. Pense bem, você se sente mais irritado em qual horário do dia? Tem pessoas que acordam de mau humor e não gostam de conversar pela manhã, por exemplo. E quando tem que dar muita atenção para alguém nesse horário do dia, elas se irritam muito e acabam sendo grosseiras. Algumas pessoas se sentem mal-humoradas quando a noite vai chegando e sentem que a energia delas cai muito. E por isso se irritam quando querem que elas sejam sociáveis e enérgicas nesse horário do dia. Tem aqueles que se irritam na parte da tarde, depois do almoço, por exemplo. Talvez ao ouvir isso você deve estar pensando, mas eu sou o tipo de pessoa que fica irritada o dia todo. E se você é esse tipo de pessoa, você precisa observar ainda mais a sua irritabilidade e o que desencadeia ela. Quando falamos sobre falta de paciência, estamos falando sobre essa irritabilidade que sentimos quando nos deparamos com a realidade. Quando alguém não corresponde às nossas expectativas, quando alguém nos responde e nos diz aquilo que não gostaríamos de ouvir naquele momento, quando uma situação não acontece de acordo com aquilo que tínhamos em mente, enfim. O que precisamos ter em mente para evitar esse tipo de estresse é a consciência de que todas as pessoas que encontramos estão passando por mudanças e estão tentando ser melhores a cada dia, assim como eu e você fazemos todos os dias. E quando reagimos com impaciência com alguém que não corresponde às nossas expectativas, estamos agindo de maneira irracional e estamos ignorando a realidade, pois queremos que a pessoa já saiba de algo que nós sabemos e queremos que a pessoa esteja ciente das nossas expectativas sobre ela. Sendo que quando fazem isso com a gente, nós ficamos confusos, sem entender o motivo de terem se irritado conosco, pois nós justamente não sabíamos de antemão o que esperavam de nós. Quando percebemos que estamos sem paciência, identificamos talvez a necessidade de ajuda, e isso nos coloca em um lugar que não gostamos, seja pelo nosso ego e pela dificuldade de admitir a necessidade de ajuda, ou até mesmo por preguiça, pois vamos ter que sair da nossa zona de conforto e ir buscar ajuda. Por isso, inclusive, algumas pessoas preferem assistir vídeos e mais vídeos, que assim como esse, dão dicas para você ser uma pessoa mais calma, mas não conseguem procurar ajuda profissional e iniciar uma terapia, por exemplo. Praticar a paciência, apesar de parecer algo bem simples e fácil para algumas pessoas, nada mais é do que a superação diária de desafios. Portanto, exige esforço, exige determinação e muitas vezes ajuda externa. Você pode escolher ou viver irritado, se sentindo frustrado consigo mesmo e com os seus relacionamentos, por saber que a sua irritação prejudica todos eles, ou você pode ir atrás de ajuda, ir atrás de ferramentas que vão te auxiliar na prática e no desenvolvimento da paciência e da calma. Quando nos sentimos irritados, o que de fato acontece, nada mais é do que o encontro do mundo ideal que criamos em nossa cabeça, onde tudo acontece de acordo com a nossa própria vontade e desejo,
com o mundo real, onde as coisas acontecem da maneira como tem que acontecer. O mundo real onde todos estamos aprendendo e todos ainda temos muito o que evoluir e crescer. Se continuarmos a viver no piloto automático, vamos continuar com o nosso foco em tudo aquilo que ainda não conseguimos fazer, ou tudo aquilo que o outro ainda não conseguiu fazer por nós, tudo aquilo que ainda não foi aprendido por nós e pelo outro. E assim entramos num ciclo sem fim, pois se tem uma habilidade que nós temos, é a capacidade de criarmos expectativas em cima de tudo e todos. Você não precisa ser radical e bater no peito dizendo: agora chega, eu não espero mais nada de ninguém e vou viver a minha vida sozinho. Pois isso também é uma maneira de fugir da realidade. Mas você pode ser realista e achar o equilíbrio entre esperar tudo de todos e só esperar o pior de tudo e todos. Quando se trata de paciência, e eu ainda ouso dizer, quando se trata da vida em si, a palavra principal que devemos levar em conta é essa: equilíbrio. Não fique usando toda a sua energia para criar um mundo ideal em sua mente. Ao invés disso, use seu tempo para enxergar as coisas, as pessoas e para tentar lidar com a realidade da melhor maneira possível. Respire fundo e solte um pouco todas essas expectativas que você carrega, pois o excesso de expectativas nos impede de enxergarmos as coisas boas que estão bem diante de nós, da mesma forma que nos impede de perceber o que há de melhor nas pessoas que nos cercam. Você pode ter uma vida mais tranquila e pode ser uma pessoa mais serena se você assumir a responsabilidade de não viver esperando que o mundo seja do jeito que você quer e encarando o mundo como ele de fato é, encarando a mais pura e simples realidade que te cerca. Eu sou Edivaldo Oliveira. Você acabou de ouvir o Minuto Reflexão. E se você ouviu até aqui, isso é um bom sinal. É sinal que você realmente está em busca de uma mudança de vida. Por isso, para completar essa sua vitória de ter ouvido aqui com paciência essa reflexão, escreva aqui nos comentários: eu serei mais paciente.